bate-papo de hoje, porque nós temos a companhia do engenheiro agrônomo, o João Pedro Silva, e vamos falar sobre a importância do Dia do Solo. Por quê? Depois de um poema como esse de Cora Coralina, a gente tem que pensar o quê? Vamos valorizar a nossa terra, vamos amar a nossa terra. Quem é lavrador, como diz no poema, sabe do valor, da importância do solo, do cuidado com o solo. E por isso a gente já dá as boas-vindas ao nosso convidado. Alô, João, seja bem-vindo ao programa Mulher.com. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo você magnificamente bem e já estamos juntos na tela do Mulher.com, ao vivo. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Eu acho interessante, eu não sei se... infelizmente eu esqueci um trechinho do poema, mas no fim acabei fazendo tudo depois. Mas eu acho esse poema lindíssimo e as pessoas muitas vezes não entendem, principalmente quem mora em cidade grande, a importância de se valorizar a terra, cuidar da terra, para que ela também nos dê o fruto, o alimento, aquilo que nós precisamos. Muito mais do que pisar sobre ela, mesmo que ela esteja pavimentada nos grandes centros, por baixo sempre tem uma terra. E que se quebrarmos o cimento e ali plantarmos uma semente, regarmos com amor e carinho, ainda assim ela vai brotar. E as pessoas não têm essa noção. Agora você, como engenheiro agrônomo, pode nos dizer o quanto esta terra ela é importante. Perfeitamente. Você disse tudo. O solo ele é a base da vida, praticamente, de todas as etapas, né? Desde a formação, de quando a gente tinha os períodos em que a Terra era uma camada rochosa, né? Desde as primeiras camadas geológicas. Então, assim, o solo foi evoluindo, né? Passou por muitos processos, né? Na ciência agronômica, a gente chama de processos pedogênicos, que são as evoluções que o solo percorreu durante o tempo. E chegou até o que a gente tem hoje, solos produtivos, solos disponíveis para a gente cultivar os nossos alimentos, né? Garantir a segurança alimentar de todo o mundo. E que a gente precisa também, né, em comemoração, junto com esse Dia da Saúde do Solo, Dia do Solo, a gente tem que manter as dicas e os métodos de conservação desse solo, que é tão importante, correto? Então, a saúde do solo, vamos dar um panorama geral, ela se refere basicamente, né, à capacidade do solo de sustentar a vida, ou seja, todos os aspectos biológicos, não biológicos, vegetais, animais, então tudo que envolve a vida no solo, a gente engloba nesse conceito de saúde do solo, né, que tem ali uma produção agrícola, que permita que a gente tenha uma produção equilibrada, sustentável e de uma forma muito boa para o meio ambiente também, né? A gente pode citar que um solo saudável, ele possui uma perfeita sintonia. Ele funciona muito bem como se fosse um motor, como se fosse uma máquina, né? Então, assim, ele possui os seus aspectos vegetais, os seus aspectos animais, os seus aspectos bióticos, né, que possuem vida, os aspectos abióticos, que não possuem vida, mas possuem uma interação ali naquele meio. Então, assim, é muito importante. E a saúde do solo, ela é importante desde a produção de alimentos saudáveis e abundantes até a conservação do meio ambiente e, inclusive, a mitigação de mudanças climáticas, ou seja, o nosso aquecimento global que acomete tanto o planeta Terra aí há muito tempo, a nossa atmosfera. O solo é um grande aliado nesse ponto e que auxilia muito no controle disso. Agora, para a gente ter um solo saudável, valorizarmos esse solo que vai nos dar a produção do nosso alimento, cuidarmos dele, o que é mais importante, então, nós destacarmos para a conservação desse solo? Olha, as medidas, elas variam bastante, como você falou, nós temos aqui muitas pessoas do meio rural, e o meio rural, ele é, assim, um meio que tem o solo, em grande parte, na mão, em maior espaço, né? O pessoal da cidade não tem um acesso ao solo, hoje nós temos praticamente tudo asfaltado, não temos acesso nem mesmo, às vezes, a um jardim em casa, as casas são praticamente 100% aí pavimentadas. Então, o que a gente pode destacar bastante para o meio rural, para o pessoal que é do campo, né, são as medidas de rotação de culturas, uma medida muito importante que garante ali um bom funcionamento, uma boa ciclagem de nutrientes, né, naquela área que está sendo cultivada.
uma boa medida de controle em relação ao uso dos produtos químicos que são utilizados ali, ter bastante atenção, porque esses produtos eles vão ser lixiviados ao solo, então assim, eles serão degradados ali também, então assim, é de suma importância que levem isso em consideração também. Existe um controle desses agrotóxicos ou nutrientes que são adicionados ao solo para uma fertilização, por exemplo? Há um controle disso por parte do governo ou de outros órgãos para que isso, por exemplo, não vá para um lençol freático ou não vá contaminar os rios e etc.? Então, regulamentação existe já desde o princípio em que os produtos eles são liberados ao uso, né? Então, assim, são feitos muitos estudos, muitas pesquisas antes de liberarem o registro desses produtos. Então, assim, é uma coisa feita muito pensada. Todos os produtos eles possuem classificação de risco ao meio ambiente. Então, assim, nós temos produtos que são moderadamente tranquilos, até produtos que são um pouco mais nocivos. Mas, assim, regulação após o uso, isso não existe, né? Porque, assim, após o uso, ele vai ser percolado ao solo e, assim, será degradado, né? Mas, assim, todo o trabalho é feito antes da liberação do registro do produto. Entendi. Além disso, nós estamos falando aqui da conservação, da valorização do solo, mas existem, além disso que citamos agora, algumas coisas que podem ser nocivas ao solo, uma contaminação. O que, por exemplo? Sim, sim, com certeza. Nós podemos destacar em muitas áreas onde nós não temos acompanhamento técnico ou até mesmo alguns produtores podem estar realizando práticas que não são legais, né? Nós temos muitos casos de pessoas que descartam resíduos que são proibidos. Isso é um mal terrível para o solo, né? Pode comprometer todo o sistema ali, toda a biodiversidade do solo, todos os micro-organismos. Pra você ter noção, em 1 grama de solo, nós temos mais micro-organismos do que a população mundial, em 1 grama. Uma grama Como é? apenas. Pode repetir, por favor? Em 1 grama de solo, nós temos uma quantidade de micro-organismos que é maior do que a população mundial. Pra você ter ideia da quantidade de micro-organismos que nós Em temos 1 grama? em 1 grama. Uau! Olha, essa informação eu não sabia, fiquei curiosa agora. Pois é, o solo possui muitos micro-organismos vivos ali ativamente o tempo todo, degradando matéria orgânica, ciclando nutrientes. Então, assim, eles são de suma importância e produtos químicos algo que não vá ajudar, beneficiar aquele sistema produtivo, com certeza faz um mal muito grande. Inclusive tem alguns produtos, eu não sou muito boa nisso, mas tem alguns produtos que são liberados aqui no Brasil, a indústria na produção de suplementos agrícolas usam e em outros países, inclusive, foi proibido. Então, a gente tem que pensar nisso com muito carinho, a gente se inteirar desses assuntos para a gente poder cobrar, inclusive, para essa conservação do solo da maneira mais natural possível. E uma das coisas que eu tenho observado, inclusive já vi propagandas nas redes sociais, porque é uma linha que eu gosto de coisa mais natural, e aí eu vi que existem caixas para as pessoas fazerem a compostagem nas suas próprias casas. Eu acho isso muito legal, que às vezes é para um vaso ou uma horta pequena, porém isso pode ser transferido, essa compostagem, para grandes áreas, ou é necessário mesmo que seja produtos químicos? Dá para fazer essa fertilização natural? Dá sim, inclusive é uma prática muito boa. Inclusive o governo tem incentivos para quem faz essas práticas que são de produtos que são biodegradáveis, né? A gente vê muitas propriedades no Brasil que hoje investem, por exemplo, em biogás, em utilizar os estercos da produção animal como resíduo de fonte de nutrientes para a lavoura. Então, assim, isso é muito interessante. Inclusive, muitas pessoas fazem no meio urbano, como você citou, a própria compostagem ali de restos de alimentos, de cascas, de legumes, etc. É utilizado. O resíduo daquilo ali vira um adubo maravilhoso, inclusive. Em grande escala também pode ser utilizado, né? Basta aí a boa vontade dos produtores, né? Ter aí a iniciativa de fazer essa atitude para ajudar o meio ambiente. Você, como engenheiro agrônomo, pode orientar
tanto para o uso dos agrotóxicos como ou fertilizantes, mas também uma linha mais natural? É o engenheiro agrônomo que dá toda essa orientação para o lavrador? Isso, exatamente. Nós, engenheiros agrônomos, que damos todo esse aparato técnico, né, essa informação. Muitos produtores fazem algumas práticas sem consultar o engenheiro agrônomo, então a gente sempre frisa bastante isso, que é importante consultar. Qualquer prática pode ter um lado negativo, toda prática tem seu lado positivo e negativo. Então, assim, é de suma importância que eles sempre nos consultem para que a gente possa estar dando a melhor alternativa de manejo ali na propriedade. Então, a produção dos alimentos, sejam eles quais forem, estão diretamente ligados também à qualidade do solo, a qualidade de um alimento, a qualidade do solo. 100%. Um solo saudável produz uma planta saudável que irá gerar um fruto, um legume ou um grão maravilhoso, de boa qualidade. O que a gente vê quando às vezes está viajando, aí você vê aquelas plantações lindas e no meio das ruas das plantações, às vezes de um café, tem um feijão no meio. Eu sou muito curiosa em relação a isso, eu vou passando e vou olhando. Como chama esse tipo de lavoura quando você coloca mais de uma planta? O nome disso é integração, né? Nós temos vários tipos de integração, que são culturas de consórcio, né? Que a gente combina duas culturas juntas no mesmo ambiente, né? Isso é uma prática muito boa, conservacionista também, ajuda bastante o sistema produtivo. Nós temos um exemplo, por exemplo, que é muito utilizado no Brasil, que é o sistema de milho e braquiária. As pessoas, os produtores plantam milho na intenção de tirar o grão de milho e plantam a braquiária ali na entrelinha da cultura e após que fazem a colheita do milho, eles soltam o gado nessa área em que está a braquiária já plantada e desenvolvida e utilizam ali como uma segunda cultura, né? Eu acho isso interessante porque é um bom aproveitamento do solo também. E tem momentos em que esse solo também, eles dizem, precisa descansar ou precisa renovar, eu acho que essa é a palavra. E aí eles escolhem uma outra planta, por exemplo, se esse ano plantou milho, aí plantam uma outra espécie de alimento para poder equilibrar o solo ou fertilizar o solo. Isso é real. Exatamente. Esse processo se chama rotação de culturas. Hoje no Brasil, nas áreas de produção de grãos, praticamente 95% das áreas é utilizado. É uma prática conservacionista muito boa para o sistema, faz com que o produtor economize bastante em questão de adubação, em correções de solo, auxilia bastante na produtividade mesmo, previne muitas doenças, fungos de solo, o desenvolvimento deles precisa de luz, então essas culturas elas formam uma camada de palha que faz a supressão da luz, então já ajuda também nesse lado. E principalmente a lixiviação, que é um problema que a gente tem bastante em áreas que possuem um declive acentuado, como no sul do Brasil, no Paraná, em Santa Catarina, a gente até viu bastante agora nessa safra, que está tendo aquele grande volume pluviométrico, né, de chuvas. Verdade. E áreas sem proteção, sem camada de palha, que não rotacionaram culturas, tiveram enxurradas e perderam um grande volume de solo, lixiviaram áreas, destruíram muitas áreas. Então, assim, essa prática da rotação de culturas garante uma excelente proteção a esse ponto também. Ou seja, aprender ou ter um engenheiro agrônomo ao lado para orientar no cuidado daquele solo, daquela região, daquele aclive ou declive, daquela situação geográfica. Então, é importante, é isso que eu estou ressaltando isso, porque hoje é o dia do solo. E assim como nós temos especialidades médicas para cuidar da nossa saúde, o engenheiro agrônomo é aquele que cuida do solo. Então, um solo saudável vai trazer para nós um alimento saudável. E eu estou gostando das suas dicas. Para quem, por exemplo, em casa, a gente falou da pavimentação, tem casas hoje que são todas pavimentadas e eu posso erguer a mão que eu sou uma delas, mas eu tenho... Olha, eu tenho um pomar em casa, tudo em vaso, jabuticabeira, pitangueira, mangueira, amoreira, fora das frutíferas, tem as flores também. Porque eu amo estar em contato com as plantas e com a terra. Você tem uma dica dentro da sua profissão, você vai poder nos orientar. Quem mora em cidade grande, mas também quer ter esse mesmo contato, o que a gente pode fazer para termos, por exemplo, um solo mais fértil, que a gente não pode esquecer de fazer, além de regar, é claro. O que a gente pode fazer para ter
também, mesmo que numa escala muito pequena, numa pequena horta, ter plantas saudáveis? O que a gente tem que prestar atenção? Olha, a própria compostagem que a gente citou aqui no começo da entrevista é uma medida de muito bom proveito, né? Muito fácil de realizar. Você pode realizar em espaços. A gente vê empresas hoje no Brasil comercializam caixas de compostagem que possuem ali 50 centímetros, né? São caixas ali que você faz uns andares, uma em cima da outra. Você consegue fazer uma compostagem, colocar os próprios restos ali de cascas de frutas que você utilizou, casca de legumes, casca de ovo. O pessoal coloca todo resíduo orgânico, basicamente. E isso ajuda muito. Você tem uma hortinha em casa ali, um pomar e etc. O resíduo líquido que vai sair dali é um fertilizante de grande poder, ajuda bastante no desenvolvimento. E há pessoas também, não é todo mundo que gosta, tem pessoas que têm um pouco de receio, né? Não gostam de mexer, mas tem muita gente que faz também minhocário, né? O minhocário também ele rende uma terra adubada, uma terra fértil muito boa. É feito da mesma forma em caixas. Você pode fazer dentro de uma caixa d'água, enfim, no espaço que você tiver. Ele é bem-vindo, muito fácil de fazer. Também você pode ter um acesso fácil em agropecuárias, comprar ali minhocas e vai cultivando. Isso aí vai render bastante para a sua área de horta ou seu pomarzinho em casa mesmo. Só não pode ter um marido pescador. Aí vai levar isso embora. Vai acabar com as minhocas do solo. Mas olha, a minhoca, então, ela é importante para nós colocarmos também para ela. Qual é a função da minhoca no solo? A minhoca, ela degrada a matéria orgânica, então ela se alimenta das matérias orgânicas e excreta já ela metabolizada, né? Já trabalhada, vamos dizer, dentro do organismo dela. Então ela já libera ela de uma forma que as plantas já conseguem absorver, né? De uma forma disponível. Nossa, então ela é uma fábrica de fertilizante. Sim, com certeza, uma biofábrica, né? Uma biofábrica de fertilizante bem natural. Então é importante ter Exatamente. minhocas. Então, se nós acharmos minhocas nos nossos vasos, podemos deixar, não Com tira de jeito certeza. nenhum. Com certeza, pode deixar que é muito bem-vinda. E a gente estava falando sobre a produção de alimentos e nós separamos algumas imagens e eu gostaria muito que você comentasse, né? Sim. Nós vamos colocar algumas fotos e pode comentar sobre elas. Esse é um tubérculo. Isso. Que nós podemos, ó, você pode ver que é uma área aí que ele realizou esse plantio, uma área que, pelo visto, o solo está bem úmido, né? Com certeza aparenta estar bem aerado. Então, parece bem que é uma prática de bastante bons métodos, né? Bons manejos nessa área. Gostei. Nós temos mais fotos? Tá. E olha, a gente separou algumas fotos, porque ali era uma batata doce, né? Pelo menos, ou não era mandioca, não era batata doce, né? Batata doce, isso, Batata doce. Que, por sinal, gente do céu, é bom demais. Mas não vamos entrar nessa questão, porque a gente estava falando sobre os alimentos e essa ligação de um bom solo, um bom alimento, né? E eu gostaria que você falasse, além dessa produção de alimentos, no que mais o solo interfere na nossa vida enfim, por que o solo a gente tem que valorizá-lo? Olha, o solo, ele é uma reserva, como todos sabemos. A água da chuva, ela percola, ela contém o seu ciclo, e ela percola e o solo é o último destino dela, assim, o que absorve toda essa água, né? Então, nós podemos destacar que a maior reserva de água doce em subsuperfície está no solo, né? Então, assim, os cuidados com isso vão garantir também que a gente tenha uma água de boa qualidade, né? Vai ser de muita importância. As águas que são utilizadas para irrigação são retiradas desse ciclo. Então, assim, as águas ocorre a chuva, percola e etc. A água volta para o rio e assim é reutilizada. Outro ponto muito importante é a questão do sequestro de carbono, né? Muitas pessoas não se lembram desse ponto, mas o solo ele tem a capacidade de neutralizar moléculas de carbono, né? Então, assim, contribui muito para diminuir o aquecimento global, um problema que a gente tem enfrentado aí todos os anos, ano a ano, aumentando ainda mais as temperaturas do globo terrestre. Então, é um dos pontos que são muito vantajosos e muito ativos no solo. Então, conservar o solo é conservar a vida. Com certeza, o solo é a fonte da vida. E olha, nós temos mais uma foto, e aí a gente vai comentar sobre ela. E eu queria muito que você falasse, porque a gente está falando aqui de uma maneira um pouco menor, né, para um sitiante ou para pequenas produções, mas essa foto nos diz algo mais, né? Aqui nós podemos ver uma prática que no Brasil hoje a gente
não recomenda, né? Que é o cultivo em cima de uma terra desprotegida. Você vê que aqui em cima você não vê nenhuma camada de culturas anteriores, cobertura morta, como a gente chama, palhada, né? Então, assim, ele está fazendo cultivo em terra 100% nua, um solo que estava em pousio, com certeza, ou é uma área de abertura. Então, é de suma importância que esse produtor continue realizando o plantio em cima dessa área, sem realizar gradagens, que faça plantio sobre plantio, para poder conservar e manter o solo sem revolvimento, né? Manter ali ele com a sua microbiota e todos os outros elementos trabalhando muito bem ali na subsuperfície. No caso desta imagem que nós estamos vendo, João, ele está arando a terra, é isso, para poder vir a Ele tá realizando semente depois? plantio. Já é o plantio, não? Isso aqui é uma plantadeira, já está É realizando uma plantio. plantadeira, já está plantando, então. Isso, Então, ela vai cavando o solo naquelas rodinhas de baixo e já vai jogando a semente? exatamente, já joga semente. Nesse caso, por exemplo, a gente não sei se vai irrigar depois ou não, eu não sei qual é o processo, você pode nos dizer, mas a terra está bem desprotegida, como você mesmo disse. O sol incidindo sobre essa semente, não pode acontecer dela não germinar? Pode sim, isso acontece bastante. Inclusive, nessa safra agora, nós estamos tendo bastante desafio. Muitas áreas de replantio por conta de um período longo de estiagem, que não tivemos chuvas. Então, assim, tem ocorrido bastante aqui na nossa região. Eu sou aqui de Brasília, aqui no Centro-Oeste tem tido muitos problemas. E com certeza, o solo sem proteção, o solo sem cobertura morta, sem palhada, ele com certeza diminui a capacidade e o vigor de germinação da semente. Agora, pensando em tudo que nós conversamos, hoje, Dia do Solo, tenho certeza que você está aí com o coração cheio de conhecimento, né? O cérebro cheio de conhecimento, o coração cheio de amor para falar sobre a fonte do seu trabalho, sobre o solo, o que é possível extrair dele. Para nós fecharmos, quais são as dicas, conselhos e orientações que você nos dá, fechando o nosso tema de hoje, pensando em sustentabilidade? Quais dicas você nos dá? Olha, o principal é realizar práticas conservacionistas, né, que vão constituir aí um bom manejo para esse produtor, até mesmo o pessoal da cidade também, realizar práticas na medida do possível, do acesso que tiver ao meio urbano, mas as práticas conservacionistas, como rotação de culturas, né, a preservação da palhada na área de cultivo é muito importante, racionar bem, utilizar água de irrigações de forma racional, né? Pensar bem, utilizar realmente quando necessário. Realmente a gente precisa otimizar os nossos recursos naturais, que são finitos, né? Então a gente precisa prolongar isso e aumentar a vida útil deles, aí o tempo que a gente vai ter disponível, todos esses recursos. Respeito e amor ao que temos, né? O solo, a água, a natureza. Eu acho que isso ajuda bastante. Exatamente. João, eu quero agradecer demais, eu gostei muito de conversar com você. Nós teríamos muitos outros assuntos ainda para desenvolvermos, porque quando a gente fala de solo, abre um leque gigante para a Sim, gente com certeza. conversar, mas eu acho que falamos de coisas importantes e conseguimos contemplar não só quem necessita do solo para a sobrevivência por conta de produção de alimentos, mas mesmo quem mora na cidade e como eu tem vasinhos com plantinhas lindas que eu amo de paixão. Estas pessoas Sim. também aprenderam com você hoje esse cuidado, esse amor. Eu quero te agradecer demais por você participar conosco hoje no programa Mulher.com. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, foi uma honra participar desse programa, ter um tempinho com vocês, passar um pouquinho de conhecimento e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Estamos de portas abertas e coração também. Quando você tiver algum tema importante que possa ajudar os milhares de sócios nossos, de ouvintes, telespectadores que estão conosco na zona rural desse Brasil, né? Nossa, do sul, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, as nossas regiões variam bastante, mas eu tenho certeza que hoje todos nós aprendemos bastante com você. Que Deus te Muito abençoe. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. E olha, conversamos aqui com o engenheiro agrônomo, o João Pedro Silva, falando aí sobre o Dia do Solo, sobre a saúde do solo e a importância de conservá-lo. A fazer como São Francisco, né, gente? Amar o irmão solo, amar a irmã terra,
amar a irmã água. E eu tenho falado bastante aqui também sobre você aprender a separar o seu lixo. Não importa se na sua cidade tem ou não a reciclagem de lixo, mas muitos passam e pegam nas lixeiras aquilo que você separa. Se está tudo misturado, eles não conseguem. Aí vai tudo para os aterros. Que a gente lembre com muito amor e carinho que separar o plástico, o metal, o vidro e o papel, pelo menos isso, do lixo orgânico, daquilo que o solo consegue digerir, né? Consegue dissolver, então vai ajudar bastante. Pense nisso aí na sua cidade, se você pode fazer isso também.